No programa Hora e a Vez da Pequena Empresa de hoje, você vai ver. Uma previsão feita sobre as vendas de um negócio dificilmente será perfeita. Mas de que maneira o empresário poderá fazer suas previsões para torná-las mais úteis e ajudá-lo a analisar o seu desenvolvimento? Acompanhem as dicas dadas pelo consultor Edson Cunha. Recentemente foi assinado um decreto que simplifica e torna mais eficiente os procedimentos de baixa de inscrição e de comunicação de suspensão de atividade de optantes do Simples Nacional. Saiba mais sobre o assunto com o Dr. Marcos Tavares. O SIMP assinou uma importante convenção coletiva com a CNTV-CUT e com a Federação Coureira. Confira mais detalhes no programa de hoje. Amanhã termina a 27ª edição do Salão Internacional do Automóvel de São Paulo. Nossa equipe foi ao evento e trouxe novidades. E ainda, confira uma entrevista exclusiva com o secretário de Estado adjunto da Secretaria dos Direitos de Pessoa com Deficiência, Marco Antônio Pellegrini. O Sindicato da Micro e Pequena Indústria assinou uma importante convenção coletiva com a Confederação Nacional dos Trabalhadores do Vestuário e com a Federação Coureira. É a terceira negociação realizada com os setores de couro e vestuário do Estado de São Paulo para as indústrias do SIMP. Mais um ano, mais uma renovação e o trabalho conjunto em prol de um Brasil melhor, das empresas melhor e dos trabalhadores numa condição melhor. É isso que nós desejamos a todos. E que o ano possa ser bom para todos, trazendo esta paz, esta harmonia, capital e trabalho na busca de um Brasil melhor. Um acordo que garante, benefícios importantes, a todos os trabalhadores, desde aumento salarial até cláusulas sociais, para os seus familiares, seus filhos, e um acordo que consolida também uma boa relação, com o SIMP. A maioria das nossas empresas aqui são pequenas empresas e que é quem mais tem empregado e que tem dado, de uma certa forma, sustento a nossas famílias, principalmente porque esse é um setor que emprega muita mulher. Só gostaria de agradecer toda a equipe do SIMP por mais essa negociação de sucesso. Também agradecer ao Guedes, presidente da Federação Coureira, e a Cida, presidente da CNTV-CUT, por mais um momento desses de renovação do contrato que vai reger as relações de trabalho entre as micro e pequenas indústrias do Estado de São Paulo e os trabalhadores nos dois setores correspondentes. Com início no dia 24 de outubro, a 27ª edição do Salão Internacional do Automóvel de São Paulo reúne todos os anos milhares de apaixonados por carro e grandes marcas do mundo. Mas você sabia que na feira as pequenas empresas também têm o seu papel? A gente tem em média 30 funcionários. A gente tem 4 lojas, tudo no litoral. Abrimos uma loja agora em São Paulo, 5, Eu esqueço. E a gente faz uma média de 20 eventos por ano. Salão náutico, feira de pesca, salão da beleza. Como aqui é um evento de automóvel, a gente já está desenvolvendo óculos, produtos especiais para quem dirige, para ter mais conforto, mais segurança. Por exemplo, a lente amarela. A gente desenvolveu um produto agora que troca as lentes. Óculos para quem usa grau. Hoje a gente tem 20 funcionários, tem uma projeção aí de para o próximo ano subir esse número para 50 funcionários. Estamos projetando esse ano faturamento de 3 milhões, para o ano que vem faturamento de 27 milhões dentro do nosso plano de negócios. O site é específico para carro, qualquer coisa que você pensar em carro tem. Cadeirinha de bebê, geladeirinha para ligar no acendedor de cigarro, chapinha de cabelo veicular que liga no acendedor de cigarro, rádio, roda, pneu, amortecedor, pastilha de freio. Pensou em carro, a gente tem.
Você está assistindo A Hora e a Vez da Pequena Empresa. O governo do estado de São Paulo adotou uma importante medida nesta semana para a desburocratização no encerramento das atividades de micro e pequenas empresas optantes do Simples. Num decreto do governo, portanto, se autoriza agora o encerramento das empresas no que diz respeito ao estado de São Paulo, simplesmente pela web, sem necessidade de apresentação de documentos, livros fiscais ou mesmo justificar o motivo da suspensão ou do encerramento daquela atividade comercial dentro do estado de São Paulo. É mais uma medida de desburocratização importante e que agiliza esta questão neste momento para micro e pequenas empresas optantes do Simples. Digo isso porque a tendência, segundo o próprio governador do estado, é de que esta medida também se estenda a demais atividades empresariais. Vale lembrar aqui alguns cuidados do empresário que fizer o encerramento de suas atividades através dessa nova modalidade, através da internet. Essa agilização, essa desburocratização no encerramento das atividades empresariais diz respeito apenas a micro e pequenas empresas optantes do Simples no estado de São Paulo em relação ao seu registro perante a Secretaria da Fazenda do Estado. Ou seja, em relação à Receita Federal e outras obrigações acessórias, principalmente no campo federal, do Ministério do Trabalho e outros, continuam seguindo e continuam as mesmas obrigações anteriores. Esperamos que essa medida sirva até de exemplo, não só para outros estados, mas mesmo ao governo federal e principalmente à Receita Federal, pois sabemos a burocracia que é realmente o encerramento de uma atividade empresarial. Na verdade, é mais difícil se encerrar a atividade empresarial aqui no Brasil do que propriamente abrir essa empresa. Outro ponto importante que os empresários devem estar atentos é que o encerramento da empresa no âmbito do estado de São Paulo não os impede de manter guardados os seus livros fiscais. Isso porque, mesmo depois de encerrada, a Secretaria da Fazenda do Estado continua com o direito e a possibilidade de fiscalizar a empresa por mais 5 anos. Portanto, os livros fiscais da empresa devem ser mantidos guardados pelo prazo mínimo de 5 anos após o encerramento da atividade. Além disso, assim que for feito o encerramento da atividade via internet, a empresa não mais pode exercer nenhum tipo de atividade empresarial ou comercial, sob pena de não gerar efeito essa sua solicitação de baixa. Realmente uma medida importante, salutar e que esperamos sejam seguidos por outros estados, pelo governo federal e realmente continue esse caminho de desburocratização e agilização da atividade e da vida das micro e pequenas empresas. O Simp continua com dicas rápidas para o empreendedor lidar com algumas situações. O tema de hoje é projeção de vendas. Saiba mais com Edson Cunha, consultor da Trevisan Gestão e Consultoria. Quando a gente fala em projeção de vendas, a gente sempre pensa numa boa prática de mercado, assim como outras práticas conhecidas como planejamento, apuração de custos. No que consiste a projeção de vendas? É quanto, o que e quando o empresário tem que pensar na venda de seus produtos e serviços. O ideal é que cada empresário tenha um histórico dessas vendas, ou seja, se eu pegar, nós estamos no ano de 2012, 2011, voltando, mês a mês montar um quadro com quantidades de produtos vendidos, valores vendidos, e, ao mesmo tempo, querendo sofisticar um pouco mais qual o custo de cada uma dessas vendas. De modo que eu tenho, ao longo de um ano, todo um quadro, um histórico de produtos que foram vendidos, quantidades, faturamentos e custos. Com isso eu posso ter uma ideia de uma sazonalidade, ou seja, será que no meu produto, que seja uma confecção que vende para lojas, eu vou ter um acréscimo de vendas no mês
de dezembro por conta das festas e, ao mesmo tempo, um decréscimo em janeiro, fevereiro por conta das férias e de outros eventos como carnaval, etc. Isso me dá uma ideia de quanto eu posso projetar para esses períodos. Outra questão é uma redução de estoques. À medida que você conhece o quanto vai produzir, você pode ter um estoque mais balizado para a sua produção. Maior controle sobre os indicadores, porque a partir daí você conhece melhor o seu fluxo de caixa. Conhecendo melhor o seu fluxo de caixa, você pode atuar em alguns momentos em que sua venda tem uma sazonalidade, ou seja, uma queda, e nesse momento você pode saber quando você precisa captar no mercado e, ao mesmo tempo, se houver uma sobra de caixa, quanto você poderia reinvestir para o seu negócio e, ao mesmo tempo, aplicar os seus ganhos. Com as dicas dadas pelo consultor, você poderá analisar o crescimento do seu negócio para o próximo ano de maneira mais clara e com a parceria de todos os seus funcionários. Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é o Dr. Marco Antônio Pellegrini. É bacharel em matemática e pós-graduado em tecnologia assistiva. É também secretário de Estado adjunto da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência. É um prazer tê-lo conosco. É uma grande satisfação estar aqui, poder prestar uma informação, dar o nosso recado aqui, que é muito importante para nós. Com muito prazer. Bem-vindo. Marco Antônio, nos conte qual é o maior problema na sua avaliação hoje das pessoas que têm deficiência. As pessoas com deficiência, elas vêm de um processo de inclusão social que começou em um momento em que elas eram descartadas. As pessoas com deficiência 50 anos atrás, elas não existiam. Quem nascia com deficiência era abandonado. Se não morresse, ia para uma instituição, era algo descartado da sociedade. Não existia nenhum investimento nisso. Isso veio progredindo e passou por uma série de fases. A família passou a ficar com essa pessoa, passou a investir nessa pessoa. Em um outro momento, essa pessoa quem tinha deficiência recebeu uma permissão, entre aspas. Não, agora você pode, se você conseguir, vá à escola, vá ao parque, vá à igreja. E o momento que a gente vive hoje não é esse. O entendimento hoje é que quem tem deficiência tem o direito à cidadania como qualquer outra pessoa e deve receber todos os investimentos que as outras pessoas investem para a sua vida. Então é a questão da educação, é a questão da saúde, isso tudo vem sendo feito, isso o governo do estado vem investindo muito nesse sentido. Se a gente pudesse pegar um problema, então, claro que não existe apenas um problema ou uma solução para qualquer cenário, mas se a gente tivesse que escolher o maior problema hoje? O maior problema hoje é que esses investimentos tornaram essas pessoas hoje pessoas capazes de produzir, de trabalhar, de protagonizar a sua vida, de formar família, etc. E a questão do trabalho está amparada em lei, uma obrigação. Ou seja, na sua avaliação, hoje o maior problema seria emprego. Sem dúvida. Muito bem. Existe uma lei que você estava comentando, que faz com que as empresas tenham que ter uma cota de 2 a 5% do seu quadro geral de pessoas com deficiência. Exatamente. Essa lei é cumprida? Essa lei ela existe desde 2001 e em 21 anos ela ainda não foi cumprida. Somente 30% do estoque de vagas que foi criado a partir dessa lei, são 1 milhão de vagas que deveriam estar disponíveis no Brasil, somente 300 mil vagas estão preenchidas. Ou seja, pela legislação, se teria a possibilidade da geração de 1 milhão de empregos em todo o território nacional. Todo o território nacional. E apenas 300 mil vagas
estão preenchidos, ou seja, tem uma lacuna de 700 mil vagas. Exatamente. A primeira pergunta, existem pessoas com deficiência capazes de assumir essas vagas? Sem dúvida, sem dúvida. O cenário hoje é um cenário muito diferente de anos atrás. Essas pessoas estão formadas, estão na faculdade, estão nos colégios, estão prontas para cumprir um período de estágio, para prestar concurso público. Essas pessoas estão prontas, elas precisam, elas têm necessidade desse emprego, elas têm direito a esse emprego. Agora, por que essas vagas não são preenchidas, então, na sua avaliação? Porque as empresas não querem preconceito, discriminação. Elas não querem e não são fiscalizadas de forma efetiva. Porque nos momentos em que a fiscalização existiu, esse número cresceu. Nos momentos que a fiscalização amoleceu, esse número diminuiu. É isso que a gente vem assistindo nesses anos. Nós estávamos comentando, antes de virmos ao ar, que em São Paulo, e do total de 300 mil empregos em todo o território nacional, São Paulo é responsável por 100 mil empregos diretos de pessoas portadoras de deficiência. Sim. É correto isso? É isso mesmo. São 107 mil empregos hoje ocupados com carteira assinada por pessoa com deficiência. No estado de São Paulo? No estado de São Paulo. Sendo que desses 107 mil vagas hoje ocupadas, São Paulo deveria ter 300 mil vagas ocupadas. Dessas 107 que estão ocupadas, 22 mil estão em empresas que não têm a obrigação de cumprir a lei de cotas, porque elas têm menos de 100 empregados. Ou seja, as micro e pequenas empresas que não têm obrigatoriedade nenhuma, que não têm cota nenhuma a ser preenchida, porque a lei não prevê isso, geram 22% aproximadamente do total de vagas hoje existentes com carteira assinada de pessoas portadoras deficientes. Exatamente. Ao que o senhor atribui isso? Eu acredito que a pequena e média empresa, pequena e microempresa, as empresas menores, o olho do dono está mais perto do resultado. Ele precisa ele não tem gordura, então ele não pode avaliar aparência, ele não pode avaliar outras questões que não sejam o resultado que aquela pessoa vai gerar para a empresa. Então, quando chega alguém ali que tem uma deficiência e tem a competência, está preparada para cumprir aquela função, se precisa de uma rampa, se precisa de uma pequena reforma de um banheiro, um ajuste simples, ele vai admitir, ele vai fazer, porque ele sabe que ela vai contribuir para o resultado. É diferente de passar por um processo de recursos humanos de uma empresa grande e que é uma empresa que pode se dar ao luxo e separar aquilo que ela acha que é a imagem que contribua para a imagem da empresa, que não para o resultado direto, que outras coisas, que possa se dar esse luxo de escolher, além das competências, da aparência, né, e possa, com isso, tirar do processo gente que tem o mesmo direito, que tem condição, sim, de contribuir para o resultado. Ou seja, na sua avaliação, existe, na verdade, um movimento das empresas maiores, das empresas mais estruturadas, de não querer gerar esse emprego. Sem dúvida. Ou existe a falta de integração entre o mercado que deveria estar contratando e as pessoas que poderiam estar trabalhando. Existe alguma interface, algum mecanismo para que as empresas possam acessar as pessoas com deficiência para um posto de trabalho? Sem dúvida. O Estado de São Paulo tem um serviço que chama-se PADEF. PADEF. PADEF, é um serviço especializado dentro da Secretaria de Emprego. Ele tem lá um banco de currículos, tem uma série de pessoas que estão lá cadastradas, que fazem curso, que recebem capacitação. Esse serviço também oferece uma assessoria para as empresas nesses ajustes. Só que é muito comum lá a gente ver nos registros empresas que tiveram 200 encaminhamentos, 200 atendimentos lá e que não aproveitaram ninguém. Quer dizer, tem alguma questão aí que não está bem resolvida. Como é que pode uma vaga... A mesma empresa recebeu 200 candidatos e não selecionou nenhum. Não selecionou nenhum. Como é que pode isso? E aí depois ela vira para o Ministério Público e diz, não, olha, Ministério do Trabalho e Emprego, olha, que eu não consegui. Como é que não conseguiu? Em 200 não tinha um que conseguisse fazer essa tarefa? Não é uma verdade.
e o investimento não é grande, o investimento é pequeno. O investimento são pequenos ajustes, são pequenas reformas. O investimento que é necessário mesmo e que eu estou vendo que é o mais caro é o investimento em atitude, em decisão de querer fazer, em decisão de querer ter essas pessoas lá dentro. São muitos os casos exitosos, são muitas as empresas que têm esse resultado aí e que apresentam isso, inclusive, como uma propaganda do seu negócio, como uma missão cumprida, como um cumprimento social importante aí. Então, muitas empresas que apresentam isso. E é mesmo, é um passo fundamental e importante, eu acho que, além da legislação, claro. E são números que, se comparáveis, isso só já demonstra o que é a viabilidade disso. Poxa, se num estado como São Paulo, que contabiliza 7 milhões de pessoas com deficiência... 7 milhões? 7 milhões, o estado de São Paulo conta, aí pelo último censo. Em 7 milhões, nós precisamos de 200 mil para trabalhar, não é possível que não existam essas pessoas. E se 200 mil... Menos de 3%. Menos de 3%. Quer dizer, esses números só já explicam. E se 100 mil já passaram por esse processo, 100 mil estão trabalhando, quer dizer, prova que o processo é eficaz, prova que o processo é possível, prova que o processo é algo efetivo, que é algo que possa acontecer. Agora, na sua avaliação, que passos poderiam ser dados para melhorar essa integração? Para que as empresas realmente possam se adaptar, para que possam oferecer os empregos e, claro, que na outra ponta tenha oferta de emprego talvez próximo da empresa ou na região, etc., para viabilizar essa colocação na sua avaliação. São dois personagens aí que devem agir. Dois. O primeiro personagem é a fiscalização. O Ministério do Trabalho tem que fiscalizar. O Ministério do Trabalho baixou uma portaria esse ano, em agosto, portaria 98, em que ele, até muito boa em vários aspectos, onde ele orienta isso, orienta o cumprimento, a fiscalização como deve ser feita, etc., mas que, de uma forma, ao meu ver, equivocada, coloca lá uma situação em que é possível flexibilizar e não cumprir isso. No artigo 42 lá, ele cita que é possível ter um ajuste e oferecer uma outra situação e dar mais prazo, etc. Dar mais prazo numa lei de 21 anos. Isso não é possível, isso deveria ser fiscalizado e feito cumprir. Um outro personagem é a empresa. A empresa ela precisa tomar atitude de direção, de orientar o cumprimento disso, porque as empresas que existem no Brasil hoje, que é um centro de atenção do mundo na sua economia, que tem soluções super importantes na área de petróleo, na área de transporte, na área de logística. Hoje o Brasil é um país que está à frente aí de uma série de situações, muitas empresas vindo para cá e tudo isso. Quer dizer, resolver um problema desse é uma situação muito simples, é uma situação só de atitude. Eu tenho certeza que os profissionais de RH, eles têm onde encontrar essas soluções, eles sabem como fazer isso, falta apenas a determinação de direção, é para cumprir. Na sua avaliação, e como secretário adjunto de governo, o senhor deve ter, claro, contato direto, não só com a fiscalização, mas também com outras áreas de governo, como a Secretaria de Trabalho, para cursos, para treinamento, etc. Existe alguma área do governo em que os empresários possam fazer contato para perguntas específicas para treinamento de pessoas com deficiência para que elas possam integrá-las no seu quadro? Sem dúvida. É uma mudança muito importante que foi conquistada. Antes, os cursos que eram oferecidos pelo governo, todos os projetos de empregabilidade aí, hoje tem o Via Rápida do Emprego, tem o Emprega São Paulo, que é um site grande da Secretaria do Emprego. Esses programas eles eram apartados. Existia um programa lá segmentado para quem tinha deficiência, que era cumprido em uma instituição, coisa assim, e um outro para a grande massa. Hoje não existe mais esse apartamento. Todos os cursos, todas as capacitações são oferecidas sem essa discriminação. Todos os recursos necessários a quem tem deficiência para cumprir um desses cursos, adaptação de conteúdo, uma questão de acessibilidade, algum ajuste necessário, ele é feito. Quando essa pessoa se inscreve, se identifica lá e ela vai estar numa turma como qualquer outro empregado. Então os empresários eles têm
toda a condição de buscar apoio na Secretaria do Emprego e do Desenvolvimento, que eles estão preparados para isso. Nós chegamos ao final do nosso programa, eu pediria as suas considerações finais. Eu quero dizer que é um processo de avanço social, um processo civilizatório, um processo importante que nós estamos passando. E que o Brasil tem feito isso de uma forma muito boa. Eu vivo essa situação há 21 anos. Eu tive um acidente no meio do caminho, fui assaltado, levei um tiro que me colocou nessa condição. Eu posso dizer que era uma situação que eu não acreditava que fosse viver ainda nessa vida que eu estou vivendo nesse momento. Eu vejo que as pessoas, o brasileiro, o paulista, ele é muito receptivo, ele é muito solidário, as pessoas se adaptam, mudam com facilidade e nós, enquanto população, isso não é um processo de governo, não é um processo de lei só, é um processo social, todo mundo está envolvido. Marco Antônio Pellegrini, queremos agradecer muito a sua participação, essa transmissão de todo o conhecimento acumulado e continue nessa luta e conte conosco, porque é uma luta que é de todos nós. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!